Fala galera, Laerte Viana na área, hoje improvisando, tá? Tô gravando aqui pelo computador, não pela câmera como vocês estão acostumados, porque tive uns probleminhas ali, não ia dar tempo de carregar nessa madrugada, então tô improvisando, mas aqui marcando presença para falar sobre o UFC Atlantic City, que rolou na madrugada deste sábado para domingo. Já adianto que tivemos polêmicas e das grandes, resultados controversos que causaram muitas revoltas nas redes sociais, a gente vai falar muito sobre isso, a galera tá brava, pistola da vida. Já vou mostrar para vocês, então deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal para dar aquela moral, porque é sempre muito importante e eu conto com o apoio de vocês. O like aqui no vídeo, para vocês podem não parecer nada, mas aqui para o amigo, para o YouTube, é muito importante. Beleza? Bom, embora não tenha sido de maneira oficial a atração principal o main event, acredito eu que o duelo entre Bruno Blindado e Chris Weidman tenha sido para a grande maioria a luta que mais despertava curiosidade, né? Dois atletas idades até compatíveis, o americano 39 e o brasileiro 34, mas que com contextos, carreiras bem diferentes. Para vocês terem uma ideia, há 11 anos, quando o Chris Weidman era campeão do mundo, nocauteando o Anderson Silva, chocando todo mundo, o Blindado estava dando os seus primeiros passos no esporte. Ainda era vigilante, ele até falou isso para mim num vídeo aqui na entrevista que a gente teve durante a semana, e depois de tanto tempo, né, trajetórias diferentes, se encontraram no UFC na noite de hoje, em situações até um pouco parecidas no atual momento, né? Os dois em má fase. O Blindado vinha de 4 derrotas nas últimas 5 lutas e o Weidman tinha perdido 7 das 9. Essa luta definiria, ou pelo menos poderia, na teoria, o futuro, o destino de um dos dois. O Weidman chegou a falar que poderia pendurar as luvas em caso de uma nova derrota, que iria ver como que o corpo iria poder reagir, se recuperar dessa luta. Então, tinha muita coisa em jogo e um duelo bastante interessante. O final foi anticlímax total, mas a luta também não foi das melhores. O primeiro round, bastante morno, quase não tivemos ações. A maioria do tempo ficou ali o Weidman pressionando o brasileiro na grade, o Blindado até tentando não dar a queda, né, não cair por baixo, com os 4 apoios, sem esboçar muita reação. Também não tentava sair dali e o Weidman basicamente controlou ali os primeiros 5 minutos, tranquilos para o americano, mas sem nenhuma efetividade, um round morno. Na segunda etapa já foi mais movimentada. O Blindado voltou um pouco mais ligado, conectou bons golpes. Eu vi o Blindado conectando os melhores golpes, que mais levaram perigo, mas o americano teve um maior volume, o número de golpes maior. Na minha visão, a luta estava empatada, 1-1. Mas foi para o terceiro round naquela de agora é tudo ou nada para os dois. E o que estava se desenhando para ser uma luta boa estava engrenando. Aconteceu o final bizarro que todo mundo ficou bastante incomodado. Numa troca de golpes ali no meio do queijo, o Weidman enfiou o dedo no olho do brasileiro, que acusou o golpe legal e caiu. Na hora que o dedo do Weidman entrou, o Blindado se abaixou. O Weidman deu mais um golpe, o árbitro achou que o brasileiro tinha sentido, teve um ground and pound e foi encerrado, declarando um nocaute técnico a favor do americano. O ponto é que essa dedada ilegal do Weidman no olho do Bruno Blindado, que ficou bastante claro durante o replay, não foi um caso isolado, foi a terceira vez na luta. Já tinha acontecido, o árbitro já tinha parado 2 vezes e não tinha dado nenhum tipo de punição ao ex-campeão peso médio. Lembrando que esse mesmo árbitro, o mini Brock Lesnar, anãozinho, baixinho, na luta do Herbert Burns, que eu vou falar daqui a pouco contra o Julio Arce, tinha advertido o brasileiro no primeiro ato legal, tirou um ponto do Burns, e nessa o Weidman cometeu 3 vezes, e o cara não teve peito, pipocou. Weidman, a gente sabe, né, um nome muito relevante, Atlantic City, ali a comissão do lado da cidade dele, lá no estado de Nova York, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas é claro que o cara não teve peito. Eu duvido que se fosse o contrário ou qualquer outro nome, o desfecho teria sido o mesmo e o árbitro não teria punido, pelo menos na segunda vez que o Weidman colocou o dedo no olho. Eu achei um absurdo por si só, mas ainda assim, o árbitro, pelo menos, o árbitro não, perdão, a comissão atlética até mudou, né? O Weidman acabou por nocaute técnico e colocaram decisão técnica, porque viram que de fato o dedo no olho influenciou e aí pontuaram a vitória a favor do Weidman porque ele vinha vencendo a luta. Mas ainda assim, isso não tira o fato de que o árbitro não teve peito, pipocou para perante ao poder, né, ao tamanho da imagem do Chris Weidman. Também não tira o fato de que o Blindado não teve uma atuação boa, isso também precisa ser dito. Estava um pouco tímido, a luta em si não foi das mais eletrizantes e o brasileiro acabou perdendo a luta.
influencia, né? A gente sabe que essa questão do dedo no olho, até hoje, né? 2024 temos esses problemas. Certamente as duas dedadas anteriores também influencia na sequência da luta. É uma pena, né? O blindado agora chega a três derrotas consecutivas, 5 derrotas nas últimas 6 lutas, fica numa situação complicada, viu? A organização gosta do brasileiro, tanto que dá boas lutas para eles, mas eu não ficaria surpreso, infelizmente, torço para eu estar errado, mas eu não ficaria surpreso se o blindado de repente fosse cortado pela organização agora, viu? Porque a situação não é nada boa. O Weidman ganha uma sobrevida, né? 39 anos, teve essa vitória, controversa, mas está lá o verdinho no Sherdog. Acho que o veremos pelo menos mais uma rodada antes de pendurar as luvas. Mais para frente eu volto aqui para falar a respeito do futuro dos dois. Além do blindado, eu vou voltar aqui para falar sobre isso, mas além do blindado, 3 brasileiros estiveram em ação. Virna Jandiroba ganhou da Lupita Gomes e emplacou a 3ª vitória consecutiva. Ótima vitória e ótima fase da Virna, parabéns para ela. Herbert Burns, o contrário, o irmão de Gilbert Durinho, sofreu o 3º revés consecutivo e também fica em situação bastante complicada. Foi nocauteado pelo Julian Arce. E no Common Event, Vicente Luque perdeu para o Joaquim Buckley numa atuação irreconhecível do Vicente. Vicente era o número 11 do ranking, pegando o Buckley, que não era ranqueado, uma luta que o custo-benefício já não era bom. Lembrando que inicialmente seria o Sam Brady, né? Número, se eu não estiver enganado, o número 7 dos meio-médios. Era uma luta boa para o Vicente. Trocou o adversário, pegou alguém lá de baixo. Custo-benefício era ruim e o preço saiu ainda mais caro. Vicente, uma atuação apática, sem mostrar nenhum tipo de ímpeto que a gente viu do Vicente durante a carreira inteira, sempre foi um dos caras mais eletrizantes e empolgantes que tivemos, muito técnico, frio, e nessa estava um pouco mais parado, sem demonstrar muita reação, um pouco mais lento, e o Buckley foi melhor durante a luta e acabou nocauteando no 2º round, tanto que na hora do anúncio, o Vicente reconheceu o erro, né, olhou para a câmera e falou my fault, tipo, minha falha, né, reconhecendo, pediu desculpas, viu que teve uma atuação abaixo do esperado para um cara do alto nível como ele. Cai no ranking, né, e o Buckley agora entra. Tô curioso para saber a respeito do americano. Acho que é um nome interessante para a gente ficar de olho até 77 quilos. No main event, rapidinho, Manon Fiorot, a francesa, venceu de maneira tranquila, soberana, dominante a Erin Blanchfield por 5-0. Ganhou os 5 rounds e a francesa agora vai rumo ao tarot shot do peso mosca. Deve enfrentar a vencedora de Alexa Grasso, a campeã, contra a Valentina Shevchenko, que estão fazendo as gravações do TUF ali. Esses foram os resultados do UFC Atlantic City, mas eu quero saber o que vocês acharam, principalmente da derrota do Vicente Luque e desse desfecho da luta do blindado contra o Weidman. Concordam? Momentos polêmicos? O que vocês acharam das dedadas nos olhos do blindado? O árbitro deveria ter interrompido a luta ali, punido o Weidman ou não? Faz parte do jogo? O que vocês acharam? Quero saber, coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para dar aquela moral, porque é sempre muito importante. Beleza? Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí. A semana está só começando e eu conto com a audiência e o feedback de todos. Valeu!